Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2014. Hoje que é Dia Internacional dos Povos Indígenas, da Declaração de Direitos Humanos e também o Dia Universal do Palhaço. E estes são os destaques do programa de hoje. Comissão da Verdade Estadual Rubens Paiva lança seu relatório parcial. Aprovado o projeto de lei complementar que valoriza diretores e supervisores de escola. Último réu do Carandiru é condenado a 624 anos de reclusão. E IBGE diz que 40% dos brasileiros têm doença crônica não transmissível. Para comentar os assuntos desta quarta-feira, estou recebendo a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, e o deputado José Zico Prado, do PT. Vamos à primeira manchete de hoje. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, apresentou em sua 150ª audiência pública o relatório parcial de suas atividades, que inclui 4 recomendações gerais. O deputado Adriano Diogo, do PT, o presidente, informou que esse relatório parcial já foi encaminhado à Comissão Nacional da Verdade e que o relatório final deverá ser apresentado no dia 1º. Na verdade, a Comissão Nacional entregou hoje o relatório já constando essas contribuições de São Paulo. E eu escolhi essa manchete até para a gente fazer uma homenagem justa ao deputado Adriano Diogo, ele não está aqui. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar algumas reuniões, deputado Zé Zico Prado, e o deputado Adriano Diogo conseguiu resgatar muitas histórias e contar a verdade sobre muitas pessoas que foram vítimas dessa época e principalmente incluiu o povo indígena que foi indiretamente afetado pela ditadura naquela época. Eu acho que a Assembleia de São Paulo faz história nisso, né, deputado Zé Zico? Olha, Ana, eu acho que a primeira coisa é parabenizar o Adriano pelo trabalho da Comissão da Verdade. Né, Sara, quando aprovamos a Comissão da Verdade aqui na Assembleia Legislativa, a gente achou que ela ia ficar num fórum muito restrito da Assembleia e a Comissão da Verdade atuou no estado todo. Né, foi buscar metalúrgicos, foi buscar trabalhadores rurais, foram buscar todo mundo que sofreram direto ou indiretamente com a ditadura, com os 20 anos e 25 anos de 20 anos de ditadura militar. Eu acho que aí a gente tem que cumprimentar o deputado Adriano Diogo, o trabalho que ele fez, e toda a equipe e a Assembleia Legislativa por ter aprovado e dado condições para o Adriano trabalhar. Agora, eu acho que foi um trabalho que enriqueceu muito a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quem ganha é o Adriano Diogo, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo também ganha e muito com o trabalho que ele fez. O senhor enfrentou algum tipo de resistência? O senhor sempre foi sindicalista, né? Sempre atuou com trabalhador. Eu fui preso durante a ditadura, em 71. Eu tive prestando depoimento na Comissão da Verdade. E fiquei preso no DOPS, na cela número 2. Isso nunca esquece, né, deputado? Não, isso nunca esquece. Então, porque lutava para a gente ter, no mínimo, o direito de escolher o nosso prefeito, os nossos governadores, os nossos deputados. E, presidente, por uma luta que hoje a gente não sabe medir da importância que era quando você não podia se reunir nem dentro da igreja. Né? Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que essa história tem que ser contada e divulgada muito no Brasil inteiro. Tem que ser matéria de escola, para que a gente nunca mais volte a sofrer o que nós sofremos naqueles 21 anos de ditadura militar. É importante dizer que foram quase 3 anos de trabalho, 167 casos de mortos e de desaparecidos que vieram e foram resgatados, 3 publicações. Ontem a Melinha até se emocionou ao falar de um livro que eles conseguiram publicar chamado Infância Roubada, que conta a história das crianças da época da ditadura, que hoje já são grandes e que enfrentaram o desaparecimento de pais, o assassinato, a tortura de familiares. Então, quem acompanhou, deputada Sara, tem vontade de conhecer mais. A gente fica com vontade de saber o que mais aconteceu, porque o próprio nome diz, é a Comissão da Verdade. E muita coisa foi escondida das pessoas. Como é que a senhora se sente fazendo parte dessa história aí? Engraçado, né? Eu sou a parte dessa infância roubada, né? Porque eu vivi os efeitos da ditadura, mas sem saber que era a ditadura. Porque os idos de 1960, 65, eu era bem criança, então eu não conseguia entender isso. Eu só sabia o seguinte, que
era assim, normal, falar assim, ó, quando você vê um guarda, você foge dele. Quando você vê um carro da polícia, você foge dele. E vocês não se juntem na rua, porque senão vocês podem não voltar para casa. Tanto que essa questão de levar os filhos na escola e buscar os filhos na escola já grandes, era uma coisa totalmente normal, porque principalmente se seu pai tivesse, ou sua mãe tivesse qualquer coisa que pudesse ser dito como, sei lá, de um fórum um pouco mais... que o pai e a mãe fossem um elemento um pouco mais pensante, já era inconveniente. E Você não podia dar opinião, né? Você não podia ter a sua opinião. Não, dar opinião. Dar opinião era assunto de prisão, era motivo de prisão. Então, você ia e voltava escoltado pela sua própria família. E eu estudava num colégio chamado Colégio Anhembi, que era um colégio do SESI, em 1965, na Vila Formosa. E sumiu a mãe e uma criança. Foram levados. E eles eram, ela era esposa e o filho de um militar. Então, o próprio militarismo também tinha suas diferenças com os próprios militares. Sim. E nós, assim, só soubemos que desapareceu. Mas na nossa cabeça e da forma como as coisas eram colocadas, logo foi dito que ele foi transferido de escola e tal. Só depois de muitos anos, quando até nessas comissões de verdade, nas questões de resgate dessa história, é que eu vim a saber posteriormente, porque nós não esquecíamos o nome da pessoa, que eles tinham sido presos políticos e depois desapareceram. E resgatar essa história, principalmente da verdade. Muita gente não enterrou seu familiar. Muita gente não sabe o que aconteceu. Então, não vai trazer de volta, mas pelo menos vai contar o que realmente, né, passou naquela época. Isso é importante. Viu, Ana, eu não posso deixar de registrar aqui, porque também com a Comissão da Verdade, meu irmão escreveu um livro sobre a nossa família, que na minha casa foi... Todo mundo que era de maior foram presos. Todos. E minha mãe só ficou com os pequenos, e o meu irmão de 14 anos ainda, que reagiu, ainda foi preso, ficou preso na delegacia. E meu irmão escreveu um livro, a Comissão da Verdade ajudou a divulgar o livro. Teve 2 lançamentos, um na categoria dos metroviários e outro lançado lá em São Mateus, onde eu moro, onde a gente tem atuação e lá onde nós fomos presos. Eu fui preso dentro da fábrica, minha irmã e meu irmão foram presos em casa, em São Mateus. Então, a Comissão da Verdade, que meu irmão escreveu o livro, contando a história da nossa prisão, do sofrimento da minha mãe enquanto viúva, só com filho, só com os filhos menores, toda a solidariedade que nós tivemos da igreja, das comunidades, e também a história do Luiz Irata, que era um metalúrgico, sim, que foi morto na cela que meu irmão estava, e eu conhecia, e o Luiz Irata morou em São Mateus nessa época. Então a gente conhece, a história e graças a tudo isso, o empenho, o trabalho da Comissão da Verdade... Então, não é uma Comissão da Verdade. É uma comissão que traz à tona a história que o Brasil não conhece. É o resgate. A história que o Brasil não conhece. O Brasil não conhece. Quando você diz, nós escrevemos um livro, você dá a oportunidade de que as outras pessoas, ao ler essas mensagens, tenham conhecimento e a veracidade de quem viveu uma situação muito difícil e que ninguém contou, e que agora está se dando a oportunidade de ser contado. Então, são as verdades de cada um, não as verdades que nos foram dadas como historicamente corretas. E quem olha para o deputado hoje fala, está deputado, mas o que ele passou como sindicalista, como trabalhadora, deputada como enfermeira, viajando pelo mundo aí como enfermeira, ajudando em determinadas situações, é bom contar um pouquinho disso para as pessoas. Vamos falar um pouco sobre o trabalho em plenário. Os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que valoriza diretores e supervisores de escola. Vamos lá. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar que trata de estágio probatório e avaliação de desempenho para diretores de escola e estabelece gratificação para diretores e supervisores. O projeto de lei aprovado deve permitir que dezenas de vagas de diretores de escola possam ser preenchidas por meio de concurso em breve. Se eu não me engano, são mais de 1.400 vagas. É importante esse projeto, deputada Sara Munhoz, ou ainda entra naquela questão que muita gente critica, que é uma política de gratificação.
né? Diz que vão ser gratificados, vão receber uma gratificação e ainda esperam uma melhoria salarial, não somente esse tipo de bônus. Então, quando nós votamos esse projeto, nós não pensamos na questão do bônus. Nós pensamos na valorização profissional do professor, que é a pessoa que, em tese, tem que se desdobrar para que o outro aprenda aquilo que ele conseguiu aprender, sob um olhar de que isso possa fazer diferença para o seu futuro ou para a sua vida. E a segunda questão que foi colocada era a seguinte: se o professor fosse a diretor e por acaso não fosse aprovada, quer por questões de competência, ausência de competência técnica, inadaptabilidade ao cargo ou alguma coisa, ele perdia o concurso dele, ele perdia a vaga dele. E com essa aprovação, hoje ele tem garantido que ele pode retornar ao seu cargo de professor. Então, mais do que dinheiro, os dois grandes ganhos que eu vejo que a Assembleia avançou e foi assim um salto de qualidade foi o reconhecimento profissional do professor, que a cada dia tem que ser mais valorizado, porque país que não consegue escrever uma história com H, não tem professores que fazem história com H, e sim histórias, e com histórias não se sobrevive, só se passa o tempo, e você passa também a ter um empenho das pessoas para evitar esse analfabetismo funcional, né, e moral, e mental, e social que nós temos por falta de pessoas que possam realmente se dedicar à causa, que é a questão da formação de pessoas. Você está com um profissional que está mexendo com a cabeça, que está na fase de formação, que está na fase de receptação de informações. Né? Na verdade, a gente vê uma certa apatia, né, dos professores pela realidade que vivem. Eu tenho um Facebook e eu recebi um depoimento de uma professora em box que ela foi afastada porque ela sofreu violência dentro da escola. Então ela falou para mim, olha, eu já ganho e recebo pouco, ainda enfrento uma violência interna. A gente é ameaçado constantemente. Criar mecanismos de valorização, né, desse profissional que está acabando, deputado Zezico. Tem muita gente que não quer mais ser professor, não. É lógico, né? Os professores são uma categoria que muito desvalorizada por todas as instâncias de governo, né? Eu acho que a gente está começando a ter esse resgate agora com a questão... Hoje no jornal está dizendo que o Estado de São Paulo caiu 3 pontos na língua portuguesa. Sim, isso é um absurdo. Como é que o professor, aqui no Estado de São Paulo, pode se sentir bem se ele é mal remunerado? Porque todo mundo que trabalha precisa ser bem remunerado, para que ele tenha condições de não ficar preocupado se ele vai comer hoje ou vai comer amanhã. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Enquanto o Brasil não valorizar o professor dignamente, nós não vamos ter uma educação digna. Posso abusar do senhor um pouquinho? Há uma grande expectativa, a gente viu um auê aí na Assembleia já faz alguns dias, de produtores rurais que vêm acompanhar a discussão e que deve ser votado hoje ainda, o projeto que trata do Programa de Regulamentação Ambiental das Propriedades Rurais, não é isso? O PRA. Código Florestal do Estado de São Paulo. Paulo. É adaptar o Código Federal adaptar o Estado de São Paulo ao nosso Código Federal. Como é que está isso, deputado? Isso é importante, é um passo também importante. A gente já vai ter um recesso daqui a pouco. Eu acho que é um dos projetos, do meu ponto de vista, mais importante que a Assembleia Legislativa já legislou. Eu estou aqui há tantos anos, tenho cobrado muito, porque o Estado de São Paulo, aqui na cidade, nós não temos uma legislação clara de qual é a margem dos rios, dos córregos. Aqui tem as favelas estão cobrindo todos os rios. Nós não temos, mas tem nós... rio sumindo, né? Tem rio subindo. E a crise hídrica que nós estamos vivendo no Estado não é qualquer uma. Então, eu acho que aprovar esse projeto hoje, nós estamos dando uma resposta para o Estado que é muito importante. Primeiro, que o pequeno e o médio agricultor e o grande agricultor, todos os agricultores do Estado de São Paulo, vão ter um código que eles vão ficar livres daquela especulação, daquela bandalheira que se tem hoje
quando a Polícia Florestal não tem uma regra clara, não tem um projeto, não tem uma lei, ela chega lá e multa. Claro. E multa sem saber. Hoje, a partir de agora, nós vamos ter um código no Estado de São Paulo que é através dele que vai ser aplicadas as sanções ou não os beneficiários. É lógico que não é o projeto ideal, porque do meu ponto de vista, o agricultor que tem na sua propriedade uma nascente, ele deveria receber, porque ele está beneficiando todo mundo. Todo mundo, ele está beneficiando o Estado, porque ele está mantendo aquilo. Então, quando ele deixa os 15 metros ou 30 metros na margem do rio, ele tinha que ser beneficiado por aquele... Mas isso, ser compensado financeiramente por ele estar fazendo isso. Isso no código não entrou. Nós tentamos fazer no debate, não entrou. Mas com o tempo isso pode ser aperfeiçoado. Mas nós vamos tentando fazer com que essas coisas, porque a água é muito importante, então, e a água que ele produz lá vai servir para nós aqui. É a mesma coisa do lixo que tira aqui do centro, que vai para a periferia, alguém tem que pagar por isso. Então, nós fizemos outra questão que é muito importante, é que muitos agricultores hoje vão ter clareza de que eles precisam regulamentar a sua propriedade. Agora eu queria dar destaque para a gente mudar de manchete rapidinho. As mulheres produtoras, deputada Sara Munhoz, é impressionante a quantidade de mulheres que são chefes na agricultura familiar. Isso é muito. E elas cobravam isso também. Eu vi algumas produtoras perambulando por aí. Não, elas não perambulavam, não. Elas estavam aqui para exigir uma série de coisas, porque elas mesmas, algumas com as quais eu conversei, elas falavam muito dessa questão que o deputado Zito colocou. A questão de, assim, outros países, por exemplo, quando você viaja, se eu não me engano, foi na Suécia que eu estive, você tem um olho d'água, né? Esse olho d'água é preservado, as margens são preservadas, e este dono, entre aspas, do olho d'água, ele não é dono do olho d'água, ele é dono das condições adequadas para que essa água chegue potável. Cada um vai tomando conta de uma parte. E todo mundo Ele administra o olho. Cada um é um administrador. É um administrador, síndico do olho d'água. É um síndico do olho d'água, perfeito. E aí, quando as pessoas recebem essa água, elas tomam com naturalidade. Então, é interessante que lá você não vê água em copinho ou água em garrafa, você não vê nada. No entanto, você vê bebedouros ao longo da cidade toda, porque você pode chegar e pegar a água direto da fonte. Onde vai a educação, né, das pessoas? E aí ele fala assim, se você quiser ajudar o agricultor, deposite aqui um dólar, um cento, alguma coisa assim. Aí você vai lá, deposita uma moedinha, aí ele pega e faz assim para você. Obrigada. Vamos falar um pouco agora sobre a questão do Carandiru. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse caso em 92, eu estava na TV Record. E hoje, em 2014, o último réu acusado de participar do fato no Carandiru, é um ex-policial, ele foi condenado a 624 anos de prisão. Vamos lá. Tá aí, o último réu é o ex-policial militar Cirineu Carlos Letang Silva, de 50 anos. Ele foi acusado por 52 das 111 mortes do Pavilhão 9 e é o primeiro PM condenado que vai ficar preso pelos crimes ocorridos em 92, que foram cometidos dentro da casa de detenção. Ele já está preso desde 2011, na verdade, e recebeu essa condenação. Deputada Sara Munhoz, é um caso que também nunca vai ser esquecido, mas essa condenação, porque, como é que eu posso dizer, a situação já aconteceu há muito tempo. Mas esse cara, para começar, ele não devia nem ter penalidade, ele já devia estar restrito socialmente há muito tempo, porque, por xenofobia, ele matou diversos travestis. Ele também, já tinha condenações ele já tinha uma por isso. condenação. Isso. Condenações, ele tinha 3 condenações, ele assassinou 4. Em 2011, né? 4 pessoas, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, só por essas 4 pessoas. Segundo, que 624, 625, 1.000, 2.000, 3.000 se resume em 30.
Se ele está preso desde Ele já tem 2011... 50 anos. Será que Não. ele vive até os 80? Tem esse problema? Não. Desde 2011 já está contando. Exatamente. Já está contando. Mas... Então, ele já tem aí 3 anos, 4 anos preso. Então, a pena, por mais que faça, que é só uma questão assim, de acumular e dizer assim, ó, se você tivesse vida eterna, você ficaria preso tantos anos. Mas como você não tem, você fica 30 anos. E dependendo do bom comportamento, você cumprindo 1/3, você ainda sai. Apesar de você ter matado 4 pessoas, ido no pavilhão 9 matado mais 52, tá? Então, é a tal história, né? A polícia toma algumas atitudes que são importantes. Aí vem a nossa legislação, que está arcaica, que está retrógrada, que coloca algumas situações e que, em determinadas condições, o indivíduo aí já sai para a rua. A Nardoni se deu ao luxo de falar... A Nardoni não, O caso da Isabela Nardoni, Não, aquela filha do crime da Rua Cuba. Suzanne Richthofen. A Richthofen. Eu não vou sair. Para mim é muito mais... Ela Ficar tinha um aqui. terço, ela foi lá, matou pai, mãe, etc. E acha interessante ficar aqui. Agora, o que me dá mais agonia nesse caso do Carandiru, deputado Zé Zico, a gente nunca vai saber a verdade total. O que aconteceu de verdade? A gente sabe que 111 pessoas foram mortas, né, numa rebelião, e que tinham presos com armas brancas, que houve abuso de policiais, não na sua totalidade, mas que houve um confronto. E eu gostaria que até a Comissão da Verdade entrasse nessa história também, para resgatar isso, para a gente saber. Ana, eu fui o primeiro deputado a chegar lá. Olha, eu fiquei assim... Eu fui o primeiro deputado a chegar no Carandiru e eu fui proibido de entrar na porta. Não, deputado, para sua segurança, você não pode entrar. Depois daí a pouco chegou o Eloy, que foi nós dois que participamos dessa CPI, que foi esclarecido, mas que não ficou nada esclarecido na época. Tem várias verdades, né? Vários livros, cada um conta uma versão. E o que para mim ficou claro é que nós não sabemos como é que começou essa rebelião lá dentro. Quem que provocou tudo isso? Porque as condições dos presos no Brasil são horríveis, né? Não precisa comentar aqui. Então, eu acho que essa questão é uma questão de que você condena a pessoa, está condenado, mas todo mundo sabe o final. É aquilo que a Sara falou, né? Ele não vai viver 624 anos. Não vai mesmo. Então, o que a gente tem que cuidar, Ana, é um pouco melhor, ter policiais que tenha mais condições de abordar as pessoas na rua, que eu acho, às vezes, eu estou indo para São Mateus, estou andando na rua, vejo os policiais tratarem jovens de uma forma que, a primeira coisa, todo mundo é bandido até que você prova que você não é. Né? Você primeiro tem que provar que você não é bandido. Não, e tem que também... Eu, que não sou muito clarinho, eu já passei por isso lá na cidade de Tiradentes. O policial cercou o carro que eu estava, um carro particular, eu e um assessor meu, até eu explicar que eu era deputado, eu já estava aqui, ele falava põe a mão na cabeça, eu punha a mão na cabeça, ele pedia os documentos. Aí eu ia pegar os documentos, ele põe a mão na cabeça. Eu não sabia o que eu fazia. Por isso a nossa Comissão da Verdade traz uma contribuição para realmente que não aconteçam casos como esse, né, que foi vivido aí pelo deputado Zé Zico. Eu tenho que encerrar o programa. Não, só uma coisa. Rapidinho. Ele foi lá, matou 4 pessoas, mais 52, no total, assim, contabilizado 56, e com 30 anos vai estar tudo resolvido. Vamos aguardar, né, o desenrolar dos fatos. Se depender de mim, ele está perdido. Eu quero agradecer ao deputado Zé Zico Prado do PT, deputada Sara Munhoz, quero agradecer a você, dando uma boa notícia, o Obelisco de Ibirapuera reabre ao público após 12 anos. Fica aberto todos os dias, agora das 10 da manhã às 4 da tarde. O Manchetes Online vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.